Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Bom, pessoal, vamos então dar sequência aqui, vamos resolver questões e aprender a trabalhar por meio dessas questões com os sistemas de amortização, os sistemas utilizados para o pagamento de empréstimos, né? E a gente vai trabalhar especialmente esses dois aqui, o sistema Price e o sistema SAC. Quando você pega um dinheiro emprestado, você vai ter que retornar esse dinheiro para o banco por algum desses sistemas, geralmente esses dois são amplamente os mais utilizados. O sistema SAC, onde que ele é muito utilizado? Quando você compra um imóvel. Quando você compra uma casa, você vai pagar aquela casa para o banco, de volta, né? Você vai pegar o empréstimo para comprar a casa, você vai pagar a casa por meio do sistema SAC, que é um sistema onde você começa com uma prestação bem alta e a prestação vai diminuindo ao longo do tempo. Quando você vai lá na Casas Bahia e compra um liquidificador em 18 prestações iguais, você vai pagar no sistema Price. O sistema Price é esse sistema que se caracteriza pelas prestações no mesmo valor, pelas prestações iguais, tá? Vamos direto, então, a uma questão aqui para a gente, a partir da questão, começar a trabalhar com esses nossos sistemas de amortização. Olha aqui, ó. Essa questão aqui da Sesgran Rio, do concurso da Caixa, ela falou que um empréstimo de R$200 será pago em 4 prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 10% ao mês, pelo sistema de amortização constante, sistema SAC. O valor em reais da terceira prestação vai ser igual a quanto? Vamos lá, pessoal. Olha só, sistema SAC, como é que eu resolvo questões sobre isso? Você precisa saber o seguinte, no sistema SAC, ou em qualquer outro sistema que você for estudar, tem uma verdade que está sempre presente. A prestação que você paga, ela é composta pela soma de duas coisas. A prestação é a soma do valor que você paga a título de amortização, por isso eu chamo de A, e o valor que você paga a título de juros. Então, seja lá qual for o sistema utilizado para o pagamento do seu empréstimo, SAC, Price, sistema misto, seja lá o que for, você sempre vai pagar o seu empréstimo dessa maneira. Cada prestação que você paga, chega lá, paguei uma prestação de R$1.000. Essa prestação de R$1.000, tem uma parte dela que é para pagar os juros, ou seja, para remunerar o banco por ter te feito o empréstimo, por ter dado o empréstimo para você, e a outra parte é o que nós vamos chamar de amortização. O que é amortização? A amortização é simplesmente a devolução do dinheiro que você pegou emprestado. A amortização, se você quiser, você anota aí. A amortização é a única dessas duas componentes, a amortização é a única que diminui o valor da sua dívida. Quem vai diminuir o valor da dívida é só a parcela paga a título de amortização. Aí a parcela paga a título de juros, ela diminui a minha dívida? Não. Ela só serve mesmo para remunerar a instituição que te emprestou o dinheiro. Tá bom? Então tá. Como é que eu calculo essas parcelas aqui? Ó? Porque veja só, a questão está me pedindo a terceira prestação. Se eu preciso calcular a terceira prestação, eu vou precisar saber o quê? Vou precisar saber o seguinte, olha, lá no terceiro mês, qual vai ser o valor da amortização paga no terceiro mês? Qual vai ser o valor dos juros no terceiro mês? Se eu souber a amortização do terceiro mês e os juros do terceiro mês,
Eu somo essas duas coisas e eu tenho a prestação, não é? A amortização é a parte mais fácil aqui. O sistema de amortização constante, olha essa palavrinha. A amortização é constante. Ela é o mesmo valor sempre. Em todas as parcelas, o valor da amortização será o mesmo. Qual vai ser o valor da amortização no sistema de amortização constante? Você pode anotar aí. A amortização, ela vai ser o valor inicial, o valor presente da sua dívida, dividido pelo número de prestações. A amortização é o valor inicial da dívida, dividido pelo número de prestações. No nosso caso, quanto que vai dar isso daqui? Olha, o empréstimo foi de R$200. Então, o valor inicial da dívida era R$200. Quantas prestações eu vou pagar? 4 prestações. Então, eu vou dividir aqui pelo número de prestações. Isso aqui dá o quê? Deu 50, né? 50. Pessoal, olha que simples isso daqui. Eu vou pagar 4 prestações. Em cada uma das prestações, eu vou amortizar R$50. Amortizo 50 na primeira, 50 na segunda, 50 na terceira, 50 na quarta. Quanto que eu amortizei ao todo? 50 mais 50 mais 50 mais 50 dá o quê? Dá 200, né? Então essa que é a ideia da amortização. Então veja só, para a minha terceira prestação, eu já sei que o valor aqui de amortização vai ser o quê? Vai ser 50. A amortização não muda, tá? Agora, e os juros? Como é que eu calculo o valor dos juros? Você precisa saber que os juros sempre vai ser igual ao saldo devedor que multiplica a taxa de juros, tá? Olha aí, ó. O valor que você vai pagar a título de juros é o saldo devedor, ou seja, o que você está devendo naquele momento, multiplicado por uma taxa de juros, tá? Guarda isso. Você, lá no terceiro mês, você vai pagar juros em cima de toda a dívida inicial que você contraiu? Não. Por quê? Porque você já pagou, você já amortizou parte daquela dívida. Quando você chega no terceiro mês, você já pagou a primeira prestação, você já pagou a segunda. A sua dívida já diminuiu. Se a sua dívida já diminuiu, você não vai pagar juros sobre a dívida inicial inteira, tá? Então, olha só. Qual que é o saldo devedor no início do terceiro mês? Vamos chamar de SD3. O saldo devedor no início do terceiro mês. Aí você vai pensar comigo assim, ó. Ora, professor, de início eu estava devendo R$200. Só que no início do terceiro mês, eu já amortizei o primeiro mês e eu já amortizei o segundo mês. Eu já fiz 2 amortizações. 2 amortizações de quanto? De R$50 cada uma. A amortização não é 50? Então, o saldo devedor no início do terceiro mês não é mais de R$200. É de 200 menos 2 vezes 50 é 100, né? 200 menos 100 vai dar 100. O saldo devedor no início do terceiro mês é de R$100. Se o saldo devedor no início do terceiro mês é R$100, qual vai ser o valor dos juros embutidos na terceira prestação? Vai ser o saldo devedor do terceiro mês. Olha, eu estou usando essa fórmula aqui, ó, tá? Que é a outra que você tem que saber, ó. Vamos deixar marcado aqui. Você tem que saber essas 3 aqui, ó. Marquei as 3, você precisa aqui. Falou de sistema saque, é aquilo que você tem que saber. Tá bom. O valor dos juros do terceiro mês, então, vai ser igual a quanto, pessoal? Os juros do terceiro mês vai ser 100 vezes. Qual a minha taxa de juros? 10% ao mês. Então, é 100 vezes 10%. Quanto que dá isso daqui? Corta 100 com 100. R$10 de juros no terceiro mês. Tá aqui, ó. Pessoal, qual vai ser o valor da prestação do terceiro mês? O valor da terceira prestação. Prestação é a soma da amortização, que é 50, com quem? Com os juros, que nesse caso é 10. Soma isso daqui, deu o quê? Deu 60. Então, a terceira prestação tem que valor? R$60. Gabarito está aqui na alternativa C de casa, tá bom? Gabarito na letra C de casa. Então, é essa a receita de bolo para você enfrentar as questões que envolvam o sistema de amortização constante. É você lembrar que a sua prestação é formada pela soma da amortização com juros,
Lembrar que a amortização ela é constante, ela é o mesmo valor em todos os períodos, valor inicial da dívida dividido pelo número de prestações, e o valor que você vai pagar a título de juros vai ser a multiplicação entre o saldo devedor e a taxa de juros. Tá? O saldo devedor, o que você tem que fazer para calcular o saldo devedor? Pegar a sua dívida inicial e subtrair o que você já amortizou até aquele momento. Calcula o saldo devedor, calcula os juros, soma tudo, tá a sua prestação. Moleza, né? Moleza! Aqui, ó, e os números fáceis, hein? Números bons de trabalhar. Aqui o examinador estava de bom humor. Vamos ver se ele continua de bom humor aqui. Certa empresa contraiu uma dívida no valor de R$200 mil a ser amortizada em 20 prestações mensais à taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Considerando o sistema de amortização constante, qual o valor aproximado da parcela paga ao final do terceiro mês? Veja que, coincidentemente, a questão está pedindo de novo a terceira prestação. Está pedindo aqui para a gente a terceira prestação. Ele deu uma tabela aqui, ó. Veja que ele deu uma tabela para meio que tentar ajudar a gente a resolver o problema, tá? Mas essa tabela não é necessária no sistema SAC. Anota uma coisa aí se você quiser para te ajudar, tá? No sistema SAC, você não precisa calcular de prestação em prestação. Você não precisa ir analisando de prestação em prestação. Você pode ir direto para a prestação do seu interesse. Ah, eu quero a prestação 25. Você consegue ir lá e calcular direto a prestação 25? Consegue, tá? Agora, no sistema Price, não. No sistema Price, eu ia precisar dessa tabelinha aqui. Eu ia precisar sair preenchendo aqui. Como eu estou no SAC nessa questão, eu não preciso da tabelinha. Vocês vão ver que eu não preciso. Eu preciso da terceira prestação, não é? Terceira prestação, você já sabe que a prestação, número 3, vai ser a soma da amortização no mês 3 mais os juros do mês 3. A amortização do mês 3 está fácil. Por quê? Porque, na verdade, a amortização é constante. O sistema é de amortização constante. E essa amortização é o quê? É o valor inicial da dívida pelo número de prestações. Dívida inicial de R$200 mil, dividido por quantas prestações? 20 prestações. Corta 0 aqui com 0, vai ficar o quê? 20 mil dividido por 2, isso dá o quê? 10 mil. Então tá. Eu já tenho aqui a amortização. Vai ser essa aqui. E os juros? Eu sei que os juros do terceiro período vai ser o quê? O saldo devedor no início do terceiro período vezes a taxa de juros. Quanto que vai dar isso daqui? Preciso primeiro calcular qual vai ser esse meu saldo devedor, né? Qual é o saldo devedor no início do terceiro período? Saldo devedor no início do terceiro período. Você vai pensar o seguinte, eu tinha uma dívida inicialmente de R$200 mil. R$200 mil. Só que no início do terceiro período, eu já paguei a primeira, eu já paguei a segunda. Eu já fiz 2 amortizações. Cada amortização foi de quanto? De R$10 mil. Então, quanto que eu já amortizei aqui? R$20 mil, não é? Eu já amortizei 2 vezes R$10 mil. O saldo devedor no início do terceiro período é de R$180 mil. Esse é o saldo devedor no início do terceiro período. Qual o valor dos juros do terceiro período? Juros vai ser o quê? Saldo devedor vezes a taxa de juros. Saldo devedor, 180 mil. Vezes. Quem vai ser a minha taxa de juros? Olha a minha taxa de juros. O que você está observando nessa taxa de juros? É uma taxa de 12% ao ano com capitalização mensal. Pergunto para você, isso aqui é uma taxa nominal ou é uma taxa efetiva de juros, pessoal? É uma taxa nominal ou é uma taxa efetiva de juros? Isso aqui é uma taxa nominal. A taxa é ao ano, mas eu calculo juros a cada mês. Posso fazer contas com taxas nominais? Nunca! Eu nunca posso usar taxas nominais para fazer conta. Eu preciso encontrar a taxa efetiva correspondente. Pergunto para você, 12% ao ano, a capitalização é mensal. Se a capitalização é mensal, durante um ano eu vou calcular juros quantas vezes? 12 vezes. Eu tenho 12 meses no ano, então eu vou calcular juros 12 vezes.
Para ir de uma taxa nominal para uma taxa efetiva, o que eu faço? Uma multiplicação ou uma divisão. Nesse caso, o quê? É dividir. Eu vou pegar 12% ao ano, vou dividir por 12 meses, isso aqui vai dar o quê? 1% ao mês. Essa é a minha taxa efetiva. Com essa taxa eu posso fazer conta. Com a nominal, você nunca vai fazer conta. Mas com a efetiva eu posso, 1% ao mês. Então vou colocar aqui, ó, isso aqui vezes 1%. Quanto que vai dar isso daqui? Corta 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Os juros do terceiro período, quanto que deu isso aqui? R$ 1.800. Está aqui os juros do terceiro período. Pronto. Eu tenho a amortização, eu tenho os juros, meu problema acabou, né? A prestação é o quê? A soma da amortização com juros. Soma aqui 10.000 com 1.800, dá 11.800, né? 11.800, gabarito está aqui na letra D. Gabarito na letra D de dado, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Cuidado, tá? Alguns detalhezinhos aqui para vocês. No início do terceiro período, eu amortizei 10.000 do primeiro período e 10.000 do segundo período. Eu já amortizei 10.000 do terceiro período? Ainda não. Eu só vou amortizar os 10.000 do terceiro período no final do terceiro período, quando eu pagar a prestação. Eu estou querendo justamente calcular que prestação é essa que eu vou pagar. Então, até esse momento, eu só amortizei 2 vezes. Por isso aqui é menos 20.000 e não menos 30.000, como alguns tendem a pensar, tá? Então, 200.000 menos 20.000, 180.000 de saldo devedor. Os juros eu calculo em cima do saldo devedor. Tá aí, soma as duas coisas e você mata o problema. Veja que eu nem passei por essa tabela aqui. Não vale a pena passar por ela quando a gente fala de sistema saque. Quando a gente eventualmente pegar uma questão do sistema price, a gente vai ter que passar por essa tabela aqui, tá? Uma tabela onde a gente vai calculando cada prestação direitinho, tá? Vamos lá então, vamos continuar mais um exercício aqui pra gente. Banco do Brasil, Sesgran-Rio Banco do Brasil. Considere um financiamento de R$100 mil sem entrada a ser pago em 100 prestações mensais pelo sistema saque, sabendo que a taxa de juros no regime de juros compostos é de 1% ao mês, a prestação inicial, se o prazo de pagamento for duplicado, será reduzida em quanto? Olha só, o examinador, aqui ele quis brincar um pouquinho com você. Ele quis colocar uma questão um pouquinho mais difícil do que o normal. Porque é o seguinte, se a questão tivesse perguntado para você, ó, ele te deu essa situação, e ele tivesse perguntado para você qual é a prestação inicial, você saberia calcular, não saberia? Sistema saque, prestação é amortização mais juros, amortização você sabe calcular, juros você sabe calcular, morreu o problema. Só que a questão não pediu só qual o valor da prestação inicial. Ele perguntou o seguinte, e se o prazo de pagamento for duplicado? Se não for mais de 100 prestações, virar 200 prestações? O que vai acontecer com o valor da prestação inicial? Ela vai ser reduzida em quanto? Será que se eu dobrar o número de prestações, eu vou cair pela metade o valor da prestação inicial? Porque pode acontecer isso, né? Você chega lá no banco para financiar o seu imóvel, aí você descobre que com 100 prestações, a parcela inicial ainda está cara para você. Aí você chega no gerente do banco e fala, ó, gerente, pô, simula aí para mim, em vez de 100 prestações, coloca 200 prestações aí, para ver se diminui essa parcela inicial, para ver se ela cabe no meu bolso, né? Então é esse que é o cenário por trás dessa questão. Vamos analisar inicialmente, vamos usar o cenário inicial que nós temos aqui, para descobrir qual seria a prestação inicialmente, tá? Ó, no primeiro, colocar assim, ó, no primeiro cenário, qual vai ser a prestação? Ora, no primeiro cenário, eu tenho uma dívida de R$100 mil, eu tenho um total de 100 prestações e eu tenho uma taxa de juros de 1% ao mês, né? E as 100 prestações são mensais, então beleza. Qual vai ser o valor da primeira prestação aqui? Ora, a primeira prestação você sabe que é amortização mais juros. Amortização é o quê?
valor inicial da dívida sobre o número de prestações, R$100.000, dividido por 100, corta 2 zeros aqui com 2 zeros, deu o quê? Cada amortização vai ser de R$1.000. Qual que vai ser o valor dos juros do primeiro período? Juros vai ser saldo devedor que multiplica a taxa de juros, né? Repare, eu estou falando aqui do primeiro período. Como é o primeiro período, pessoal? Como é o primeiro período, o que vai acontecer? No primeiro período, qual que é o saldo devedor? Pô, é tudo, né? No primeiro período eu ainda não paguei nada, meu saldo devedor é o quê? R$100.000. Nesse momento inicial, meu saldo devedor é de R$100.000. Multiplica isso pela taxa de juros, que é de 1% ao mês. 1 dividido por 100. Corta 2 zeros com 2 zeros aqui. Quanto que deu isso aqui? Deu 1.000, né? 1.000. Então tá. Nesse primeiro cenário, veja que a amortização é de R$1.000, os juros é de R$1.000. Qual vai ser o valor da prestação aqui? A prestação vai ser a soma da amortização e juros, R$2.000. Então tá, no primeiro cenário, a prestação é uma prestação de R$2.000. Tá bom, e no segundo cenário? No segundo cenário, o que acontece no segundo cenário? Eu dobro o prazo. Eu continuo tendo uma dívida inicial de R$100.000. Eu vou ter agora um prazo que é o dobro, 200 períodos. A taxa de juros continua a mesma, 1% ao mês. Qual vai ser o valor aqui da prestação? Ora, qual vai ser a amortização, pessoal? A amortização é valor inicial da dívida, 100.000, dividido pelo número de período, 200, corta 2 zeros com 2 zeros. 1.000 dividido por 2 é o quê? 500. A amortização é 500. Qual o valor dos juros aqui do primeiro período? Saldo devedor, 100.000, porque eu estou começando ainda. Não paguei nada, saldo devedor é 100.000, que multiplica a taxa de juros, que é de 1%. Quanto que dá isso? Corta 2 zeros com 2 zeros, continua em 1.000. Qual vai ser o valor aqui da prestação nesse cenário? A prestação aqui agora é de 500 mais 1.000. A prestação é de 1.500. Então, veja que a prestação que era inicialmente igual a 2.000, quando eu dobrei o prazo, a prestação caiu pela metade? Não. A prestação caiu para R$1.500. Professor, como é que eu calculo agora a queda percentual? Porque o examinador me pediu quanto que caiu percentualmente. Como é que eu calculo a queda percentual, pessoal? A queda percentual, tá? A queda percentual, vou colocar aqui, ó, o percentual de diferença ou de redução. Percentual de diferença, pessoal, ou de redução, é a diferença dos valores, é a diferença dividido pela sua base de comparação, tá? Isso aqui, ó, não é mais matemática financeira, agora é porcentagem. Como é que eu calculo uma diferença percentual? Para saber quanto que reduziu aqui percentualmente. Eu pego a diferença em números absolutos e divido pela base de comparação. Qual que é a diferença em valores absolutos? Caiu de 2.000 para 1.500. Eu tenho uma queda de 500. Tá bom, uma queda de 500. Qual é a minha base de comparação? A partir de quem que eu estou calculando a queda? Eu estou calculando a queda do 2.000 para o 1.500 ou do 1.500 para o 2.000? Ah, eu estou calculando a queda do 2.000 para o 1.500. Então, a minha base de comparação é o 2.000. Vou dividir aqui por 2.000. Tá bom. O que eu posso fazer aqui? Ó? Posso cortar aqui, ó, 2 zeros aqui com 2 zeros. Eu fico com 5 dividido por 20. O que você pode fazer com esse 5 dividido por 20? Tem várias formas de você chegar no percentual aqui. Mas uma forma que eu gosto de fazer é o seguinte, é forçar esse denominador a chegar a 100. 20 vezes 5 vai dar 100. Só que se eu multiplicar embaixo por 5, eu tenho que multiplicar em cima por 5 também, para não distorcer minha fração. Vai ficar 25 em cima, vai ficar 100 embaixo. O que é 25 dividido por 100? É 25%. Qual é a queda que eu tive, então? Uma queda de 25%, gabarito na alternativa C, tá bom?
gabarito na alternativa C, e eventualmente você nem ia fazer essa conta, né? Você nem precisava fazer essa conta, você ia pensar assim, ó, de 2.000 para 1.500 caiu 500. Peraí, 500 é 1/4 do 2.000. 1/4 é 25%. Você já ia matar a sua questão, tá? Só estou colocando o cálculo percentual aqui para que você se lembre, para você não correr o risco de chegar lá na prova e fazer 500 dividido pelo 1.500. Esse erro é comum, tá? 500 pelo 1.500. E pior, felizmente o examinador não deixou uma opção de resposta para isso, que seria 33%, né? Não deixou uma opção de resposta, então você ia ver, não, tem alguma coisa errada aqui, tem algum cálculo errado. Você sempre vai dividir a diferença pela base de comparação. Se eu estou indo daqui para cá, ó, a redução está sendo do 2.000 para 1.500, a base de comparação é 2.000, tá? Beleza, então. Bora continuar, pessoal. Bom, vejamos essa questão aqui, ó. O examinador está falando que o máximo da remuneração mensal que um indivíduo pode comprometer para pagamento das prestações de empréstimo é de R$ 2.000. E, em função da idade, tabelas atuariais limitam o prazo do empréstimo em 100 meses. Considerando taxa de juros de 1% ao mês, qual é o valor da amortização para o maior empréstimo que ele pode tomar pelo sistema SAC? Quero saber qual o valor da amortização para o maior empréstimo que essa pessoa pode tomar. Beleza. Aí, ó, aqui nós já estamos numa situação, tá? Estamos numa situação muito parecida com a que, eventualmente, um gerente de banco ali enfrenta, né? Ele recebe um cliente que quer comprar um imóvel, quer financiar um imóvel, ele pergunta para o cliente, ó, cliente, quanto que é o seu salário? Quanto que você ganha por mês? O cliente vai falar quanto que ele ganha por mês, e a questão me diz aqui, ó, que só pode comprometer, ó, o máximo de remuneração, o máximo da remuneração que pode ser comprometida com empréstimos é de R$ 2.000. Então é o seguinte, essa pessoa que só pode comprometer no máximo R$ 2.000 com prestação de financiamento, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que a maior prestação que essa pessoa pode pagar é de R$ 2.000. Essa pessoa pode pagar prestações acima de R$ 2.000? Não. Prestações acima de R$ 2.000, o banco não vai emprestar dinheiro para ela. Tá? Essa pessoa só vai poder pegar empréstimos... Desculpa, gente. Essa pessoa aqui só vai poder pegar empréstimos que o valor da prestação resulte em R$ 2.000 ou menos de R$ 2.000. Né? Então tá. A maior prestação que essa pessoa pode pagar é de R$ 2.000. Vamos deixar anotado aqui. Ó. A prestação máxima que essa pessoa pode pagar é R$ 2.000. Eu vou usar o sistema SAC. O que eu preciso saber sobre o sistema SAC? Qual é a maior prestação no sistema SAC? A maior prestação no sistema SAC é a primeira. Anota isso, você tem que saber. No sistema SAC, a prestação vai caindo. Você começa pagando a maior prestação possível e, com o tempo, ela vai diminuindo. Então, quer dizer que a primeira prestação dessa pessoa pode ser de, no máximo, R$ 2.000. Como é que eu faço para calcular essa prestação? Ela é a soma da amortização com juros, não é? Essa prestação aqui, ó, é a soma de uma amortização com juros. Qual o valor da amortização? A amortização é o valor inicial do empréstimo dividido pelo número de prestações. Qual o valor inicial do empréstimo? Eu não sei. A questão está até perguntando qual que é o valor, qual que é o maior empréstimo que essa pessoa pode pegar. O valor inicial do empréstimo dividido pelo número de prestações. Qual que é o máximo de prestações que essa pessoa pode pegar? 100. Então, vou dividir por 100 aqui, porque eu estou interessado no maior empréstimo possível para essa pessoa. Então, o valor da amortização é esse aqui, ó. Qual que é o valor dos juros? Qual que é o valor dos juros? Os juros vai ser sempre o saldo devedor que multiplica a taxa de juros. Não é isso? Quanto vai dar, então, os juros aqui no primeiro mês? Os juros no primeiro mês vai ser... Qual que é o saldo devedor no primeiro mês, pessoal? Saldo devedor. Eu não paguei nenhuma prestação ainda. O saldo devedor é justamente o valor inteiro do empréstimo, o valor presente do empréstimo.
Saldo devedor, valor presente do empréstimo. Que multiplica quem? A taxa de juros. Qual a taxa de juros? 1% ao mês. Então, vai ser o valor do empréstimo vezes 1%. 1% é o quê? 0,01, não é? 1% é isso aqui. 0,01. Tá legal. Então, agora que eu sei que a taxa, que o valor dos juros é esse aqui, né? Eu sei que o valor dos juros é isso aqui. Eu sei que o valor da amortização é esse valor aqui. O que eu posso fazer? Eu posso usar essa expressão aqui, ó. 2.000 é igual à amortização mais os juros, colocar essas duas coisas aqui para descobrir qual que é o valor inicial do empréstimo que essa pessoa pode pegar. Vamos colocar então na nossa expressão? 2.000 vai ser, qual o valor da amortização? Valor inicial da dívida dividido por 100. Mais, qual o valor dos juros? Valor presente da dívida vezes 0,01. Isso aqui, na verdade, os dois é a mesma coisa, né? Percebe que é a mesma coisa? Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 0,01, não é isso? Então, eu posso escrever até, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse aqui como o valor inicial da dívida dividido por 100 também. Vamos deixar desse jeito? Posso deixar assim? Porque, veja, isso aqui, ó, posso até corrigir aqui, ó, em vez de multiplicar por 0,01, não é multiplicar por 1%, então eu teria que multiplicar assim, ó, por 1%. Ia ficar com o valor inicial da dívida dividido por 100, não é? Valor inicial da dívida por 100, valor inicial da dívida por 100, soma os dois aqui. 2.000, portanto, vai ser igual a... Soma isso aqui, ó, mantém o denominador 100, soma VP com VP, vai dar o quê? 2 vezes o VP, não é? 2 vezes o valor presente. Posso dividir aqui por 2, que me dá 1. Posso dividir isso aqui por 2, vai me dar 1.000. Aí eu posso passar o 100 para lá multiplicando, vou ficar com 1.000 vezes o 100, isso é o valor presente. Qual que é o meu valor presente? Eu posso escrever o 1.000 e colocar mais os 2 zeros do 100. Isso aqui deu o quê? Deu 100.000 reais. A maior dívida inicial que essa pessoa pode pegar é uma dívida de 100.000 reais, né? Se essa pessoa pode pegar uma dívida que é de no máximo 100.000 reais, vamos ao que a questão perguntou. A questão perguntou qual é o valor da amortização para o maior empréstimo que essa pessoa pode pegar. Eu já sei que o maior empréstimo que ela pode pegar é de 100.000 reais. Qual que é o valor da amortização? Valor presente dividido por 100. A amortização que ela pode pegar nesse cenário aqui é o valor inicial da dívida, 100.000 reais, dividido pelo número de prestações, que é no máximo 100. Corta 2 zeros aqui com 2 zeros. A amortização máxima vai ser de 1.000 reais a cada mês. O gabarito está onde? Na alternativa A. Beleza? Tá aí, então. Matamos mais um problema, né? Enfrentamos aí juntos mais essa questão. Vou fechar, então, esse nosso bloco. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.